Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, carta que temos feito a exposição desta carta. Efésios, hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, a exposição do capítulo 2 desta preciosa carta, da preciosa palavra do Senhor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Irmãos queridos, eu farei a leitura dos 10 primeiros versículos deste capítulo. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura e depois a exposição da palavra do Senhor, que diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da Tua palavra, também ao coração das crianças, ó Pai, também ao coração daqueles que nos acompanham pela transmissão, daqueles que assistirão essa mensagem num outro tempo, que haja de fato edificação, transformação, conversão, se for o caso, encorajamento do Teu povo que já pertence ao Senhor, e que foi salvo para a Tua glória e para as boas obras. Que o Senhor desperte-nos, ó Deus, nos encoraje, nos santifique, através, ó Deus, da exposição da Tua palavra. Pedimos estas bênçãos no poderoso nome de Jesus. Amém. É comum, e não somente nos nossos dias, isso parece tão comum nos nossos dias, mas isso não é algo novo. É comum um tipo de encorajamento que diz assim: você pode, você consegue, acredite em você, busque forças em você mesmo. Ou então a resposta está em você mesmo. É verdade, o humanismo que há muitos anos atingiu, tomou conta deste mundo, tem levado as pessoas a olharem para si mesmas, a buscarem forças em si mesmas, a tentarem fazer o que precisam fazer, fortalecidas ou confiantes em si mesmos. Mas isso é um grande engano, porque como nós, queridos, podemos nos ajudar? Como nós podemos confiar em nós mesmos se somos fracos, se somos pequenos? E é triste ver que isso é algo que atingiu mesmo a igreja, mesmo o cristianismo, e isso, como eu disse, não é novo. Um homem chamado Pelágio, ele defendia a tese de que o homem é bom, mesmo vendo na Bíblia, mesmo tendo lido, por exemplo, o texto que nós lemos há pouco, Gênesis 3, a respeito da queda, mesmo tendo lido, por exemplo, lá em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e mesmo tendo lido que em Jeremias 17, 9, que o coração do homem é enganoso, ele dizia: não, o homem é bom. O homem continua sendo bom, mesmo depois da queda. E isso, queridos, atingiu, e é o pensamento de muita gente, e muitas igrejas até, para sermos aqui de fato honestos,
não são pelagianos, mas são semi-pelagianos. Eu fico pensando, ok, não são pelagianos, são semi-pelagianos, porque dizem assim, não, de fato o homem não é bom, mas não é tão mal assim. Eu fico pensando se esse pensamento é muito diferente do pensamento que diz que o homem é bom. Dizer que o homem não é bom, mas não é tão mal assim, que no fundo o homem ainda pode escolher a Deus, tem forças em si mesmo. Irmãos, isso também é um engano. E quando nós olhamos, queridos, para a realidade do cristianismo ao nosso redor, do catolicismo romano e de tantas igrejas evangélicas, o que se ensina é isso: o homem não é tão mau assim. E é por isso que o homem tem o livre-arbítrio para abrir o seu coração e buscar a Deus e dar uma chance para Jesus. E sabe, queridos, este pensamento de que o homem não é tão mau assim, tem levado pessoas a buscar, a tentarem alcançar o favor de Deus, as bênçãos de Deus e a própria salvação, através dos seus esforços, através das suas obras. Ora, não foi isso que o próprio Lutero tentou fazer por muito tempo? Alcançar o favor de Deus, a justiça de Deus, através dos seus esforços, através dos seus jejuns, através dos seus sacrifícios. E quantos, queridos, no chamado evangelicalismo brasileiro, para não dizer mundial, ainda têm tentado alcançar e manter o favor de Deus e a própria salvação através dos seus esforços, através das suas obras. Porque percebam, se o homem não é tão mau assim, se é o homem que consegue ir até Deus, se é o homem que consegue buscar a Deus, se é o homem quem dá o primeiro passo, ele sempre vai precisar fazer alguma coisa. E se a salvação é uma obra do homem, inicia com o homem, no fundo vai sempre precisar de uma ajuda do homem. Nós temos, queridos, quantas pessoas, milhares de pessoas, inseguras quanto à própria salvação, e tentando dar uma ajuda para Deus no que diz respeito à salvação. Mas ao olharmos para este capítulo tão maravilhoso da maravilhosa palavra do Senhor, nós aprendemos que não é nada disso. Nós aprendemos em primeiro lugar, e nós veremos isso hoje, que o homem não é bom. E o homem, a parte da graça de Deus, ele está morto. E não fosse o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor, ele continuaria morto. Mas graças a Deus, que alcança pessoas mortas e dá vida. Tudo através da graça e para a glória do Senhor. Nesta noite, queridos, nós aprenderemos que nós, que antes estávamos mortos espiritualmente, fomos alcançados pela graça do Senhor, recebemos vida. Isso foi uma obra do Senhor pela graça, por causa do seu amor através da graça. E que nós que não fomos salvos através das nossas boas obras, nós fomos salvos para vivermos as boas obras, para praticarmos as boas obras. O resumo da mensagem dessa noite é esse, simples assim. Nós antes estávamos mortos e recebemos vida. Não porque merecíamos, mas recebemos vida para a glória dele e para vivermos para ele. É isso que nós veremos em 3 partes. E a primeira parte é esta: nossa condição, a condição do ser humano, a parte de Deus é de morte espiritual. E essa era a nossa condição antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Vejam comigo o verso 1. Paulo começa dizendo: Ele lhes deu vida. Quando? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais vocês andaram no outro tempo. Irmãos queridos, nós temos olhado para esta tão preciosa carta da palavra do Senhor, e no capítulo 1, nós vimos naquele parágrafo extenso dos versos 3 até o verso de número 14, quando Paulo agradecendo ao Senhor pela fé. Aliás, antes de Paulo agradecer pela fé daqueles irmãos e também pelo amor, nós vemos Paulo falando sobre o quanto ele era grato ao Senhor, pela obra do Senhor, a obra da salvação, a obra, meus irmãos, da adoção, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo tratou disso nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala sobre a obra do Senhor em nos escolher antes da fundação do mundo, pela vontade dEle, para a glória dEle, para o louvor da sua graça, a forma como Deus nos adotou na sua família, em Cristo, através de Cristo, a forma, meus irmãos, como Deus então também nos selou com o seu Santo Espírito, garantindo a nossa salvação. Paulo nos ensinou tudo isso até o verso de número 14, e a partir do verso 15, como nós vimos na semana passada, nós lemos Paulo agradecendo a Deus por esta obra.
agradecendo a Deus pela fé e pelo amor daqueles cristãos. E Paulo orando por eles, para que eles pudessem ter os olhos do coração iluminados, para que pudessem compreender tudo isso que Deus fez e está fazendo. Irmãos, não há nada melhor para o nosso encorajamento, para a nossa santificação, entendermos esta obra maravilhosa do Senhor. Porque enquanto acharmos que somos nós que estamos fazendo alguma coisa, isso não encoraja não, isso traz mais peso, porque se eu fiz alguma coisa, eu preciso continuar fazendo. E Paulo Paulo vai explicando para aqueles efésios a respeito da maravilhosa obra do Senhor e está explicando para nós hoje, porque essa carta também é para nós hoje. E Paulo, a partir do capítulo de número 2, ele passa a detalhar tudo isso. Passa a explicar de forma tão detalhada, porque Paulo de fato queria que aqueles irmãos nossos e nós hoje também pudéssemos compreender quão maravilhosa é a obra do Senhor, como Deus do início ao fim é aquele que é o autor da nossa salvação. E em primeiro lugar, Paulo vai deixar claro que a nossa condição, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, era uma condição de completa morte espiritual. Ele começa dizendo: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A realidade, a condição de todo ser humano, a parte da graça de Deus, antes de ser alcançado pela graça de Deus e receber vida, diz o apóstolo Paulo, é a condição de morte espiritual. Desde Gênesis 3, como nós lemos há pouco, desde Adão, nós descendentes de Adão, filhos de Adão, já nascemos mortos espiritualmente. Você nasce fisicamente morto espiritualmente. Porque Adão era o representante da raça humana. E ao pecar contra Deus, toda a raça humana foi condenada. E esta é a realidade de todo ser humano. As pessoas sem Cristo estão espiritualmente mortas. Quando Paulo diz que o ser humano está morto e que nós estávamos mortos, antes de Deus nos dar vida, ele quer dizer que você estava num estado de alienação espiritual de Deus. Adão, como nós vimos no capítulo 2, ainda há pouco, olhando para Gênesis 2, ele não estava alienado de Deus, muito pelo contrário. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, vivendo em comunhão com Deus, colocados ali naquele jardim, e Deus, pela viração do dia, passeava pelo jardim, conversava com eles, e eles tinham vida. O que significa vida, irmãos, na Bíblia? A ideia de vida é a ideia de comunhão. Eles tinham vida, eles tinham paz com Deus, eles tinham comunhão com Deus. Mas aí vem o capítulo 3. E nós vimos, queridos, que por causa do pecado, Adão e Eva e a sua esposa, eles passam a ter uma profunda mudança naquele estado. De estado de vida, de comunhão, eles passam para o estado de morte. E se a ideia de vida na Bíblia é a ideia de comunhão, a ideia de morte é a ideia de separação. Morte espiritual, queridos irmãos, significa separação de Deus. É por isso que o mesmo Paulo diz que em Cristo Jesus, Deus nos reconciliou, porque nós estávamos separados de Deus. Esta é a condição de todo ser humano sem Cristo. A pessoa nasce morta espiritualmente. Essa é a condição que os nossos filhos nascem, que nós nascemos e nossos filhos nascem. É por isso, queridos, que pais cristãos, pais crentes, entendendo esta realidade e confiados na graça de Deus, na aliança, no pacto, consagram seus filhos ao Senhor e se dedicam a ensinar seus filhos a amarem ao Senhor e, acima de tudo, confiam na graça do Senhor, para que Deus dê vida também aos seus filhos. Porque, queridos, esta é a realidade de todo ser humano. A vida é comunhão com Deus, e a parte da comunhão com Deus, fora da comunhão com Deus, não há vida real. Significa que você pode estar respirando, significa que você pode estar fazendo o que quer fazer, pode estar escolhendo o que você quer escolher, e ainda assim, você tendo sido criado, um ser humano, a imagem de Deus, e não ter comunhão com Deus, não ter a comunhão salvadora com Deus que te criou para a comunhão eterna com Ele. Eu não sei se é essa a sua realidade. Eu quero que você considere isso seriamente, e aqueles que nos acompanham pela transmissão também. Será que você já recebeu vida? Ou será que você é como nesses filmes que tem por aí, né, nessas séries de zumbis, os zumbis estão ali, mas eles estão andando,
e eles estão agindo, mas eles estão mortos. Será que não é essa a sua condição? Uma pessoa que está viva, que está respirando, que está agindo, que está falando, que está escolhendo, mas continua morto espiritualmente? Será que a sua condição não é de alienação espiritual? Ou seja, será que você não está separado de Deus? E percebam, irmãos, o apóstolo Paulo explica, que também de onde veio esse estado de morte. Observe que ele continua no próprio versículo, no versículo 2, ele diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, que ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, final do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos nas transgressões e pecados. O pecado é a raiz dessa morte espiritual. O homem morreu espiritualmente quando ele desobedeceu à ordem do Senhor. A ordem do Senhor tinha sido tão clara: vocês podem comer de todo o fruto, de todas as árvores do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus foi muito claro: porque do dia em que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. E de fato foi isso que aconteceu. Homem e mulher morreram espiritualmente. Aquela condição de comunhão, de vida que eles tinham com Deus, ela foi desfeita. E percebam, irmãos, que isso leva à alienação. Homem e mulher passam a ficar alienados de Deus, separados de Deus. Como nós lemos, eles passam a experimentar medo, passam a experimentar vergonha, passam a experimentar o que este mundo experimenta, morto espiritualmente. Isso é completamente, irmãos, vejam, estranho ao que o mundo nos diz sobre nós mesmos como humanos. O mundo diz assim que nós somos basicamente bons e apenas nos tornamos então determinados. Basta você ser uma pessoa determinada que você pode fazer o que você quiser. E a solução está em você mesmo. E quanta gente buscando, nas pessoas que pensam assim, conselhos. A solução está dentro de você. Confie mais em você mesmo. E aí você olha para o ser humano caído, morto espiritualmente. O que um morto pode fazer por si mesmo? Nada, absolutamente nada. Percebam, irmãos queridos, Paulo está lá para nos dizer que com relação à nossa salvação, não há ajuda em nós, não há bem em nós que possa nos tornar justos diante de Deus, que possa inclusive nos levar a desejar a Deus, porque alguém que está morto espiritualmente não quer saber de Deus, ele não quer saber de Deus. Então não significa que a pessoa não tem vontade, ela não pode escolher? É claro que pode. O problema, queridos, é que o ser humano sem Deus, afetado pelo pecado, manchado na raiz, e nós dizemos isso na teologia, a gente chama de depravação total, e não significa que o homem é tão depravado quanto ele possa ser, mas significa que o pecado nos atingiu completamente. Todas as nossas faculdades, significa inclusive que as nossas vontades já estão corrompidas. Eu quero o que eu quero, mas é de forma corrompida por causa do pecado. E eu não vou querer a Deus, a menos que Deus me faça querê-lo, a menos que Deus me dê vida. Então essa história de que você pode, você consegue, a resposta dentro de você é bobagem, porque o homem sem Deus, ele não pode nada, ele não consegue nada, porque ele está morto espiritualmente. Queridos irmãos, não há nada que nós possamos fazer, não há bem em nós mesmos a parte de Deus. Agora percebam que muitas pessoas continuam dizendo nessa mensagem moderna: acredite em você mesmo, confie em você mesmo. E no meio evangelicalismo se esforce mais para que você possa conquistar as bênçãos de Deus. Se esforce mais para que você possa alcançar a salvação. Se esforce mais para que você não perca a salvação. De fato, se você conquistou a sua salvação, você vai precisar se esforçar para não perdê-la. Mas quando nós entendemos que nós não conquistamos nada, foi Cristo quem conquistou tudo, nós podemos confiar inteiramente nele. A primeira coisa, então, que Paulo diz é que todos, à parte de Cristo, separados de Cristo, estão nessa condição. Todos, à parte de Cristo, estão espiritualmente mortos. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento do pecado, esse é o salário do pecado, esse é o resultado do pecado.
Irmãos, percebam que nós estamos não somente mortos, ou aqueles que estão à parte de Cristo, espero que não seja o seu caso, eles não apenas estão espiritualmente mortos, e nós também no passado não estávamos apenas espiritualmente mortos, mas também estávamos em rebelião ativa contra Deus. Percebam que Paulo diz, ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, verso 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência. Assim vivem aqueles que estão mortos espiritualmente. Assim vivíamos nós antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Mortos espiritualmente, em rebelião ativa contra Deus, pecando deliberadamente contra Deus, vivendo conforme a vontade do diabo, vivendo conforme a vontade da nossa carne, vivendo conforme a vontade deste mundo. Esta é a condição de pessoas mortas espiritualmente. Não significa que a pessoa não possa ser uma pessoa de boa moral. Há muitos ímpios mortos espiritualmente que vivem uma vida moralmente aprovada. São bons maridos, boas esposas, bons pais, bons pagadores de impostos, pessoas honestas. Não significa isso. Mas são pessoas que fazem o que fazem não para a glória de Deus. Fazem para elas mesmas, para si mesmas. Continuam vivendo em rebelião contra Deus, por mais que pratiquem as chamadas boas obras no sentido de a caridade, o bem, continuam pecando porque o fazem não para a glória de Deus, fazem por outros motivos. Então, o que vemos é que a parte de Cristo é que homens e mulheres se rebelam contra Deus e vivem vidas que são evidenciadas, como Paulo diz, por viver nos desejos da carne, por viver na prática deliberada do pecado, por viverem alienados de Deus e viver contra Deus, pecando contra Deus. Aqueles que estão espiritualmente mortos, irmãos, eles não somente vivem em rebelião contra Deus, mas vivem também dominados pelo mundo. E nós vemos isso, queridos, porque Paulo, ele diz, ainda no verso 2, que nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, dominados por este mundo. Paulo está dizendo que aqueles que estão espiritualmente mortos, eles são dominados ou direcionados pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelos instintos do mundo, da carne, do próprio diabo. Assim vivem aqueles que estão mortos espiritualmente. E a realidade é que pessoas mortas espiritualmente são totalmente incapazes de se autoajudar. Ele continua com essas más notícias, e as notícias que são verdadeiras, mostrando que nós somos totalmente, ou as pessoas sem Cristo são totalmente incapazes de se ajudar. Ele diz assim no verso 3, entre elas também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como eu disse, irmãos, isso é o que na teologia nós chamamos de depravação total. Algo que muitos cristãos, que se dizem cristãos, não creem, porque acreditam que o homem não é tão depravado assim, ele não é tão mau assim, o pecado não causou um estrago tão grande assim. O homem continua ainda com condições de buscar a Deus, continua com condições de abrir o coração e crer em Cristo, continua em condições de se autoajudar. O salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitos cristãos desta linha, pelagiana ou semi-pelagiana, diriam, o meu socorro vem de mim mesmo, basta eu fazer algo. Não, o meu socorro vem do Senhor. Não fosse o Senhor, nós não poderíamos fazer nada. O apóstolo Paulo está dizendo que a resposta para a nossa condição espiritual não é de forma alguma encontrada em nós mesmos. A fonte da nossa redenção não pode vir de nós mesmos. Adão e Eva fizeram para si folhas de figueira, achando que aquilo poderia resolver o problema deles. Não, não poderia. É por isso que no proto-evangelho, no verso 15 que nós vimos de Gênesis 3, Deus fala do descendente da mulher.
E foi Deus quem vestiu aquele casal com peles de animais. E aquela pele de animal, para sair de um animal, foi necessário o quê? Morte de um animal. Deus já mostrando que seria necessário para que Adão e Eva pudessem ter aquela condição que eles mesmos se colocaram por causa da desobediência de morte resolvida. Então, queridos, esta é a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto. A parte de Cristo, a parte da graça de Deus, fora da graça de Deus, o homem está morto. E assim era a sua condição. E estando sob o julgamento de Deus, Paulo ele diz que mortos nos delitos e pecados, ou seja, a ideia aqui, e ele fala no verso 3, por natureza filhos da ira, ou, em outras palavras, estamos justamente, o ser humano, sob o julgamento de Deus. Por isso que Deus é justo em condenar seres humanos pecadores. Deus é justo em condenar seres humanos pecadores. Mas, irmãos queridos, nós aprendemos em segundo lugar que se a nossa condição, a parte de Cristo era de morte espiritual, nós podemos aprender em segundo lugar o que Deus fez e o que Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. E foi isso que Ele fez nas nossas vidas, se você já está em Cristo. Olhe comigo a partir do verso 4. Mas Deus, queridos, graças a Deus por esse mas, porque se estivesse ficado somente, na morte espiritual, nós continuaríamos mortos espiritualmente. Mas Deus, diz o apóstolo Paulo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. A segunda coisa, então, irmãos, que nós aprendemos é que Deus é quem dá vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos seus pecados, nas suas transgressões. Aqueles que estavam mortos são alcançados pela graça do Senhor, que por causa do seu grande amor e misericórdia, não porque mereciam, mas porque Deus resolveu fazer isso, nos dá vida. Paulo então diz que a nossa ajuda, não veio de nós mesmos. Esta ajuda vem por meio de uma intervenção decisiva em nossa situação pelo próprio Deus. Ou seja, quando você não podia fazer nada por você mesmo, porque você estava morto espiritualmente, morto nos seus delitos, nas suas transgressões, morto nos seus pecados, Deus veio em seu socorro. E percebam, irmãos queridos, que a mensagem do apóstolo Paulo é muito importante, porque não é uma mensagem para você de que a sua ajuda vem de algo em você, de que você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Não, sua ajuda vem de algo que você não pode fazer por você mesmo. Vem de Deus, vem do alto, vem sobre nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então percebam que o que Paulo nos ensina é que a nossa ajuda vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, a salvação vem do Senhor. É por isso que lá no livro de Jonas nós lemos que a salvação pertence ao Senhor. Ela não começou conosco, ela não começou com uma decisão nossa. Aliás, no capítulo 1 nós vimos onde ela começou. Você se lembra? Nós lemos, irmãos, no capítulo 1, olha o verso 4, volte seus olhos para o capítulo 1, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, não da nossa vontade, mas da vontade do Senhor. João repete isso lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme João capítulo 1. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Recebemos vida, fomos feitos filhos de Deus, adotados na família de Deus, através do agir do Senhor, da escolha do Senhor, por causa do amor e da misericórdia do Senhor. E vejam que Paulo aponta, nos direciona a nossa atenção aqui, que é Deus sobre o que Deus fez.
Ele nos deu vida. Ele, meus irmãos, nos alcançou quando nós estávamos mortos. E isso, meus irmãos queridos, nos leva a colocar toda a nossa confiança nele. Vejam que esta mensagem não apenas nos faz saber que a salvação vem dele, isso é maravilhoso, mas ao nos fazer entender que a salvação veio dele, isso nos leva a dar graças a ele, isso nos leva a tirar todo o nosso olhar de nós mesmos e olhar para o Senhor. Isso nos leva a tirar a nossa confiança de nós mesmos e colocá-la totalmente em Cristo. Porque se foi o Senhor quem me salvou, é Ele que vai continuar me sustentando até o dia final. Percebam, irmãos queridos, que a vitória final é absolutamente garantida. Paulo diz no verso de número 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. A nossa vida a vida que nós recebemos é juntamente com Cristo. E percebam que Paulo continua no seu arrazoado, ele continua a falar sobre esse juntamente com Cristo, e aqui a ideia, na nossa união com Cristo, vejam que no verso 6 ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Percebem? Juntamente com Cristo nós recebemos vida, juntamente com Cristo nós somos ressuscitados, e juntamente com Cristo, Paulo já diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Mas nós estamos fisicamente assentados nas regiões celestiais? Não. Mas podemos ter esta certeza? Podemos, porque nós estamos em Cristo. Essa é a vida do cristão. A nossa, inclusive, identidade. Nós estamos em Cristo. Em Cristo recebemos vida. Nós que em Adão fomos condenados, através do segundo Adão, recebemos vida. Através do segundo Adão, que é Cristo, fomos ressuscitados. Em Cristo, nós já somos considerados como assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Isso nos leva, irmãos queridos, a ter uma certeza, uma confiança na salvação. O que me leva, às vezes as pessoas perguntam assim, você tem certeza da salvação? Eu posso dizer, tenho. E eu já vi gente dizendo assim, mas você é muito petulante, ou você é muito pretensioso. Dizer que tem certeza da salvação, quem é você? Eu digo, não, mas eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para Cristo. Quem é Cristo? Foi Ele quem morreu por mim, foi Ele quem pagou todo o preço, foi Ele quem obedeceu em meu lugar, foi Ele quem obedeceu toda a lei em meu lugar, foi Ele que na cruz levou sobre si toda a culpa. A ponto de Paulo dizer em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda em Romanos 8, Paulo dizer que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Se você já foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor, se você que estava morto e recebeu vida, se você está em Cristo, você pode ter certeza da sua salvação e pode ter certeza de que o Senhor vai sustentá-lo até o dia final, porque a salvação pertence ao Senhor, do início ao fim, e isto é encorajador. Então você não precisa viver como muitos cristãos vivem. Eu estou inseguro porque hoje salvo, amanhã eu não sei. Não, você pode ter absoluta certeza, se você está em Cristo, que você continuará salvo, porque a salvação pertence ao Senhor, a vitória final já é garantida. Irmãos, Paulo não para por aí, ele continua a lhe contar porque Deus fez isso. Por que é, queridos, que Deus resolveu salvar pessoas como nós, condenadas de forma justa à morte eterna, por causa dos nossos pecados, mortos? Por que Deus resolveu nos salvar? O que motivou Deus a fazer isso? Será que Deus olhou para nós e disse assim, olha, sabe, essa gente é tão maravilhosa, eu estou olhando aqui de cima, estou vendo ali, são tão maravilhosos que eu não consigo me conter. Não, ou Deus então olhou para baixo e disse, sabe, algumas pessoas lá embaixo são pessoas melhores que as outras, estou vendo aquele ali é melhorzinho que o outro, vou salvar aquele. Ou esse está se esforçando tanto, não, esse merece, não tem como eu não salvar. Nada disso, irmãos queridos. Vocês perceberam o que Paulo diz? Olhe novamente o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não fosse o fato de ser Deus rico em misericórdia, nós nunca seríamos salvos, porque nós éramos pessoas miseráveis, condenadas de forma justa
a morte eterna, e mortas espiritualmente, sem poder fazer nada por nós mesmos, mas Deus sendo rico em misericórdia. E Paulo continua no verso 4 dizendo, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo não simplesmente diz por causa do amor com que nos amou. Paulo usa a expressão aqui grande, por causa do grande amor, este mega amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E percebam, irmãos queridos, no verso 7 ele diz, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para que em todas as gerações as pessoas pudessem ver como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso, salvou aquelas pessoas, nos salvou. O povo de Deus é um povo que tem que sempre adorar e dar graças ao Senhor, porque Deus usou da sua graça e misericórdia, da sua grande bondade para conosco. Por isso nós somos salvos. Os cristãos não têm motivo para arrogância, para orgulho, para soberba, para altivez, para não amar, para não perdoar, porque nós somos frutos da graça, do amor, da misericórdia, da bondade do Senhor. E não fosse isso, eu e vocês estaríamos ainda mortos espiritualmente, condenados de forma justa à condenação à morte eterna. Então, irmãos queridos, não é Deus olhando para baixo e dizendo que somos tão amáveis, é Deus que através da sua misericórdia, ou seja, sua compaixão por nós, sua piedade por nós, e por causa do seu grande amor, ou seja, sua própria preocupação autogerada pelo nosso bem-estar, que resolveu nos salvar. Então, se as pessoas dizem, por que você foi salvo? Deus viu alguma coisa de bom em você? Não. Deus viu que eu não podia fazer nada por mim mesmo, mas Ele resolveu me salvar. Porque Ele quis, Ele resolveu me amar. Isso é muito importante, meus irmãos, porque se pensarmos que há algo em nós que fez com que Deus nos amasse, a bondade e o perdão de Deus para conosco, agir em bondade e perdão para conosco, então também seremos capazes de reconhecer que algo em nós poderia minar esse amor, minar essa bondade, minar essa graça. Bom, Deus viu algo tão bom em mim, e Ele resolveu me escolher. Mas e agora se eu fizer alguma coisa errada? E se Deus olhar para mim e ver que... E se Deus descobrir que eu não sou tão bom assim? Porque às vezes alguém vem e diz assim, olha, você é uma pessoa, eu vejo que você é muito boa, né? E eu tenho que dizer, olha, conversa com a minha esposa, você vai ver que não sou tão perfeito assim não, né? E se Deus for conversar com a minha esposa, for conversar com os meus filhos, se Deus me acompanhar mais de perto, Ele vai ver, não, esse não é tão bom assim não, eu me enganei. Nada de salvação. Irmãos queridos, percebam que se nós acharmos que Deus viu algo de bom em nós para nos salvar, nós nunca teremos verdadeira segurança, porque uma hora ou outra Ele vai ver que nós não somos bons coisa nenhuma. Mas Deus resolveu nos salvar não é porque Ele viu algo de bom em nós, mas porque o bom Deus, Ele mesmo vendo que nós não merecíamos nada de bom, e mesmo vendo que nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, Ele resolveu nos amar e usar de misericórdia e usar de graça. Então, queridos, percebam que assim como não havia nada em nós para invocar esse amor em primeiro lugar, assim também isso deve te dar segurança. Como confiamos em Cristo, não há nada em nós que possa nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é algo que nós podemos perder, porque não foi algo que nós conquistamos, tudo foi conquistado por Cristo. E permanente e seguro porque Ele nos alcançou nesse amor primeiro. Nós o amamos, como João diz, porque Ele nos amou primeiro. E, irmãos queridos, em último lugar, nós aprendemos, e vejam, Paulo continua, e antes eu quero destacar ainda o verso de número 8, porque ele diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo, meus irmãos, vai mostrar, queridos, que tudo isso veio do Senhor, não foi por causa do nosso esforço. Primeiro, vejam aí nesse versículo de número 8, para nós entendermos bem a salvação, Paulo está dizendo, não olhe para dentro, olhe para Deus. Paulo diz, pela graça vocês são salvos. Você não é salvo por você. Você não é salvo por algo que você faz.
ou por causa do que você fez. É pela graça que você é salvo. Porque pela graça vocês são salvos. Em outras palavras, Paulo diz, você foi salvo, você quer procurar a fonte da sua salvação? Olhe para a graça de Deus, e não por algo que você é ou por algo que você fez. Mas observe que ele continua dizendo que sua salvação foi recebida pela fé. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então percebam, irmãos, que Paulo está enfatizando sua recepção passiva de algo que Deus fez. A nossa fé, né, é algo, porque o próprio apóstolo Paulo diz, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é algo que você simplesmente recebeu de Deus. Sua salvação foi recebida pela fé, em vez de ser ganha por algo que você fez. É a sua crença de forma passiva, e você só pode ter fé, porque o que Deus fez primeiro? Alguém morto pode desejar algo? Não. E a resposta é simples, porque está morto. Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas transgressões e pecados, como nós poderíamos crer? Mas Deus, qual é a primeira coisa que Ele faz? Nos dá vida. E quando Ele nos dá vida, Ele nos capacita a crer. É por isso que ele diz, isso não vem de vocês, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto é um dom, é um presente de Deus. E Paulo continua, meus irmãos, ele diz que é um presente de Deus, e ele dá essa ênfase, percebam que não é um pouco de alegria que você comprou enquanto você estava comprando tipos de presentes, é um presente que Deus te deu, é algo que você não merecia, porque é um presente e você não ganha porque você mereceu. Olha, eu estou te dando esse presente porque você fez isso, isso e aquilo. Não. Um presente é algo que você não merecia. E você não merecia a graça, você não merecia a fé, você não merecia ser salvo, você não merecia ser reconciliado com Deus, você não merecia ser amado por Deus, mas Deus te deu esse presente. E percebam, meus irmãos, que Paulo diz que não é como resultado de obras. Ele diz, olhem o final do verso ainda de número 9, aliás, no verso de número 9, ele diz, não de obras. Quem sabe alguém pudesse confundir as palavras de Paulo e dizer, eu recebi isso, então é porque eu fiz alguma coisa. É para não deixar dúvida. Paulo complementa, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito dizendo, está vendo? Eu fiz por merecer. Eu me esforcei tanto que Deus viu e resolveu me dar fé. E Deus resolveu me alcançar com a sua graça, por causa do meu esforço. Nada disso, diz Paulo, porque senão você vai se gloriar. A gente gosta, né, de receber méritos, a gente gosta de receber aplausos, não é verdade? Quantos cristãos batendo no peito, dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu sou salvo, e eu continuo fazendo isso e aquilo, e eu já li a Bíblia tantas vezes, e Deus deve ter orgulho de mim. Eu leio a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, e eu penso nisso. O fariseu, diz Jesus, ambos vão ao templo buscar, né, a justificação, e diz Jesus que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou o dízimo de tudo, eu sou bom e tal, eu não sou como esse pecador. Quantos cristãos agindo como fariseus, olhando de cima para baixo para os outros, achando que fizeram algo por merecer, num orgulho, meus irmãos, diabólico. Mas quando nós entendemos que tudo foi pela graça, não há como haver orgulho, a não ser a gratidão, a não ser o louvor. E aí eu me lembro de outra passagem bíblica, depois de Jesus curar 10 leprosos, um volta agradecido, e diz o texto que aquele que voltou, Lucas disse que ele volta dando glórias a Deus em alta voz, e quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante do Senhor. Jesus pergunta, só um voltou? Onde estão os outros 9? Só esse que voltou, que nem era, né, da linhagem judaica, só esse voltou. Quantos cristãos agindo assim, com soberba, com orgulho, dizem, eu não perdoo, porque ainda não entenderam a graça. Só age com graça, só age com perdão, só age com verdadeiro amor, aqueles que entenderam que foram alcançados, salvos, e são sustentados pela graça, pelo amor, por causa da graça do Senhor. E por último, irmãos queridos, Paulo vai nos mostrar qual o propósito de tudo isso. Verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos porque fizemos boas obras. Isso ficou claro, não ficou? Você não é salvo porque você fez boas obras. Quem fez as boas obras foi Cristo, que obedeceu em tudo à lei. Quem fez as boas obras foi Cristo, que levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós estávamos mortos e fomos alcançados. Jesus, quando conta a história do pastor que vai em busca da ovelha perdida, da mulher que varre a casa até encontrar a dracma, e do filho que vai ao encontro do pai que vai ao encontro do filho, né? Ele diz assim, porque aquilo havia se perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Irmãos, nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e recebemos vida. Então não foi pelas obras, mas percebam que Paulo agora, ele vai dizer que nós que fomos salvos pela graça de Deus, pelas obras do Senhor, fomos salvos para as boas obras. O pastor Ligon Duncan, da primeira igreja presbiteriana de Jackson, lá no Mississippi, ele diz o seguinte: não é que Deus nos salvará se fizermos boas obras o suficiente, ou que Deus nos salvará se fizermos boas obras o suficiente para equilibrar com nossas más obras, ou que Deus nos salvará se formos sinceros o suficiente em querer fazer boas obras, ou que além da graça de Deus, alguma das nossas boas obras se somam para que sejamos salvos. Ele diz não, é que somos salvos total e somente pela graça de Deus, por meio da obra de Cristo, para que sejamos obedientes, alegremente obedientes, cristãos que se deleitam na lei de Deus, cristãos que amam fazer boas obras. E o que são as boas obras aqui? Amar a Deus, amar o próximo, cuidar uns dos outros, cuidar, meus irmãos, mostrar o amor de Cristo em todas as facetas da vida, mostrar, diz ele, a verdadeira humildade no Evangelho, mostrar um amor intrépido pelos pecadores. Somos salvos para isso e não por isso. Você não é salvo porque fez boas obras, você é salvo para praticar as boas obras. Você não é salvo porque você amou a Deus, você é salvo para agora, tendo o Espírito Santo, estando na família da fé, com os meios de graça, amar a Deus e demonstrar esse amor na sua vida. Você entendeu isso? Você não é salvo pelas boas obras, mas é salvo para as boas obras. Nós aprendemos, queridos, nesta noite, qual era a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Quem nós éramos? Nós estávamos mortos, em rebelião contra Deus, fazendo a vontade do diabo, da nossa carne e do mundo. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados, e nós aprendemos nessa noite o que Deus fez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que Ele fez? Ele nos deu vida. Pela graça nós somos salvos. E nós aprendemos, queridos, que estamos unidos a Cristo, podemos ter esta certeza e esta confiança, e aprendemos agora, em último lugar, por que é que nós somos salvos? Para a glória de Deus. Não para vivermos para nós mesmos, como nós vivíamos antes. Nós vivíamos para nós mesmos, mas agora, alcançados pela maravilhosa graça do Senhor, nós podemos viver para Deus. Você entendeu essa mensagem? Qual é a sua condição? Será que a sua condição não continua a mesma? Será que você continua morto espiritualmente? Bem, se você continua morto espiritualmente, mas se essa mensagem tocou o seu coração, sabe o que significa isso? Que é Deus tocando no seu coração. Eu já vi gente dizendo, mas e se eu ainda estou morto espiritualmente, como eu posso ser salvo? E isso me preocupa. Bom, se isso te preocupa, é porque é Deus tocando no seu coração. E então, se renda ao senhorio de Cristo. Pela graça nós somos salvos. E se você já pertence a Cristo e você entendeu que você foi salvo pela graça, adore a Deus, louve ao Senhor.